Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio Vandel Rey, fiz aí outros vídeos para vocês falando um pouco do nosso sistema de de recria e terminação de fêmeas em propriedades menores do que 100 hectares. Esse é o nosso intuito, produzir conteúdo para pessoas que se enquadram nessa situação ou muito próxima dessa situação, que possa aproveitar o conhecimento técnico e prático que a gente adquiriu ao longo desses anos. Eu sou a quarta geração de uma família de agropecuaristas, onde a propriedade veio diminuindo. É comum isso acontecer, né? O bisavô com grandes áreas, o avô com áreas um pouco menores, o pai um pouco menor e a quarta geração com uma área bem pequenininha, porque aquilo foi se repartindo, muita gente saiu da atividade, não houve o devido processo sucessório, a preocupação de produzir, gerar renda e riqueza através da propriedade. Então essa é uma história que vai atingir aí, acredito que a grande maioria das pequenas propriedades familiares pequenas é mais ou menos uma história desse tipo. Então com a gente não foi diferente e eu comecei a assumir propriedade, sou engenheiro florestal de formação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e comecei em 2011 os primeiros contatos na propriedade, a produzir. Meu pai foi deixando com que eu fizesse. Primeiro eu tive um não, ele não deixou eu tocar, assumir 100% da propriedade, mas aos poucos me liberou um pasto, eu fui comprando, vendendo animais, entendendo as margens, e isso ao longo dos anos possibilitou que eu ganhasse confiança, conhecimento, prática, para ele me dar autonomia e eu trabalhar na propriedade. Então, em 2014 eu assumi 100% à frente da propriedade e até hoje eu toco lá em parceria com meu pai e tomo todas as decisões em conjunto com ele, sempre consulto antes, passo para ele todo o panorama aí financeiro e etc. E a gente toca lá uma recria e terminação de fêmeas, numa área própria mais uma área de arrendamento. E queria compartilhar com vocês os desafios, as dificuldades e as estratégias que vão fazer com que você tenha um resultado positivo, porque a gente ama muito, né, quem está na pecuária, acredito que somos todos apaixonados, mas é importante a gente pagar a conta, né, gente? A gente tem compromisso financeiro, a gente investe e a gente quer viver com dignidade. Então, meu objetivo aqui é passar tudo que eu sei. Não é muita coisa, não sou o maior professor, o maior entendedor, mas eu tenho plena convicção, plena certeza que todas as experiências que eu passei, com tudo que eu estudei, sou um cara que me dedico muito às coisas, eu sei que isso vai ajudar, vai impactar a vida de muita gente, vai criar reflexões muito importantes para tomadas de decisões que vão impactar diretamente no resultado financeiro do seu negócio. Então acompanhe aí, vou fazer alguns cenários hoje de conta, o pessoal tem me pedido aí, projeção de desempenho de peso, de lotação, de custo de suplementação, momento de comprar, momento de vender. Vou dar uma pinceladinha para sentir qual tipo de conteúdo que vocês querem, para eu focar, colocar energia e produzir bastante conteúdo bacana. Então comente, siga, compartilhe, é importante para o canal crescer e a gente produzir aqui algo que vai impactar, que vai trazer diferença na vida das pessoas. É para isso que eu estou aqui, é isso que eu vou me dedicar. Então hoje eu vou fazer um videozinho aqui bem introdutório, mostrando um pouco para vocês alguns conceitos que eu considero essenciais para as tomadas de decisão e estratégias para poder você ter um resultado satisfatório com a recria e terminação de fêmeas. Acho que o primeiro passo é a gente entender que são basicamente três grandes processos, que são compra dos animais, o segundo processo é a produção, ou seja, a engorda desses animais dentro da sua propriedade, e número 3, a venda. Então são três grandes processos. A gente parando para pensar que a compra, ele é o maior custo de produção está aqui na sua compra. Acho que tem que atualizar esse número, mas a última vez que eu vi estava em torno de 70% do custo de produção da pecuária está aqui nessa atividade de recria e terminação,
está na compra dos animais. Então você concorda que exige bastante energia? Então eu vou fazer conteúdos de estratégias de compra. É muito importante você comprar bem comprado. E quem está iniciando agora, não tem experiência, você vai entender que o peso dos animais, a raça dos animais, a carcaça desses animais, o estado sanitário desses animais, tudo isso, a idade dos animais, a época de desmama desses animais, são N fatores que vão interferir na qualidade dessa compra para que você consiga desempenhar uma produção eficiente para poder você conseguir concretizar lucro nessa negociação. Então, temos o primeiro passo, compra. Tem que comprar muito bem, vamos colocar energia, depois vamos fazer conteúdo específico sobre como comprar, quando comprar, como olhar os animais, como caracterizar, como precificar. Tudo isso é essencial. Sem isso, dificilmente você vai ter bons resultados. Ainda mais quem está começando agora, quem não tem experiência ou quem não faz as devidas contas. Vamos nos dedicar a isso daqui, que vocês vão ver como isso vai impactar e fazer diferença na vida de vocês. O segundo grande passo, o segundo grande processo é a produção, a engorda desses animais. Isso daqui é 100% dentro da fazenda, então 100% dentro do seu controle, 100% mensurável. 100% mensurável. E para fazer isso daqui, hoje, gente, é essencial, eu considero que não tem como fazer uma pecuária profissional sem balança. Balança é um item primordial. Não dá hoje para a gente fazer uma pecuária profissional sem balança. E vamos ser honestos conosco, né? É muito acessível hoje. Você não precisa adquirir, né, um brete balança de 50 mil reais, de 30 mil reais. Hoje você consegue comprar no Mercado Livre uma barra de balança de 2 mil reais, faz uma adaptação para pesar pouco gado, de vez em quando, não vai ser um desafio tão grande, é muito possível, tem muitos vídeos na internet, eu tenho até um tio que está construindo, depois eu vou lá gravar para mostrar para vocês que dá para fazer, com boa vontade a gente faz. E isso, gente, é luz para a escuridão. Não tem como a gente fazer uma pecuária lucrativa, uma pecuária profissional, uma pecuária eficiente sem balança. Então escuta o que eu estou falando. Se você não tem balança, comece a se planejar para ter uma balança. Se você tem um vizinho muito próximo, combina com esse vizinho aí, vê um valor justo, que caiba no seu orçamento, busque uma amizade com essa pessoa, ajude na manutenção do equipamento, né? Faz uma limpeza especial, pinta essa balança, paga uma manutenção de uma vistoria técnica. Veja uma forma de viabilizar o uso dessa balança. Acredito que hoje as pessoas são muito parceiras, os proprietários vizinhos normalmente se ajudam bastante, mas se você preferir, não, quero ter o meu aqui, dá para ter. Só se organizar, compra a barra de balança, veja vídeos na internet, faça uma adaptação. Sem balança, eu não vejo uma forma da gente fazer uma pecuária profissional. E o terceiro grande passo, o terceiro grande processo desse modelo, desse sistema, desse modelo de negócio, é a venda. Então, você também tem que vender muito bem para não comprometer todo o resultado que você teve comprando e produzindo. Então, a venda tem que ter o momento ideal, a precificação ideal, a estratégia adequada, com custo de produção bem calculado, com a compra bem feita, para você no final concretizar o que você deseja, que é lucro. Então, estou falando aqui, né, de conceitos bem básicos e depois a gente vai destrinchar, vamos fazer vídeos específicos sobre esses conteúdos. Como comprar melhor, momento de compra, estratégia de compra, genética dos animais, peso dos animais, desmama, idade, a sanidade desses animais, a distância desses animais da sua propriedade, isso também é bem importante. Vamos falar muito sobre a produção, que é o quê? Aquilo que é 100% mensurável, que você precisa de balança, que está dentro da sua fazenda. Isso daqui é o dever de casa. E a venda, que é o momento de você realizar, operacionalizar o lucro dessa
desse negócio. Então, assim, isso aqui são conceitos básicos que a gente vai destrinchar ao longo da nossa jornada. E eu gostaria de falar com vocês o seguinte, a gente pode começar a simular, projetar algumas compras, vendas, produção e etc., para criar reflexões para vocês pensarem o que faz sentido no sistema de vocês, o que é importante fazer, qual é o impacto que isso vai gerar dentro da propriedade. Então, essa aula, ela é uma iniciação do nosso conteúdo para eu entender em que momento que vocês estão, quais as dúvidas, onde eu posso ajudar mais, porque são infinitas variáveis para a gente se debruçar dentro de cada item desse daqui. Mas eu vou fazer aqui, como o pessoal pediu para saber um pouco de custo, vou fazer aqui uma projeção para vocês verem como comprar é importante, produzir é importante e vender é importante. Então vou criar aqui um cenário de compra, de produção e de venda e vamos projetar o que vai acontecer com algumas variáveis diferentes. Eu vou criar 3 cenários. Então vou colocar aqui o cenário 1, comprando animais de 5 arrobas vou colocar no valor de hoje uma desmama Nelore muito boa a R$300 a arroba. R$300 a arroba. Já vou fazer reflexões com vocês aqui nesse jogo. Esse é o cenário 1. Animais de 5 arroba, R$300 a arroba. Nós vamos pagar por animal R$1.500 por animal. Barato, né? Animal levinho, muita gente pensa assim. Mas o que acontece com esse animal aqui? Aí você vai ter aqui um custo de frete e normalmente você vai pagar também uma comissão. Dificilmente a gente consegue comprar direto com o produtor, a não ser que você faça uma amizade, seja alguém próximo, mas normalmente acaba tendo que pagar a comissão. Aqui na nossa região é 1% do valor da venda, tá? Então tem que colocar esse custo aqui. Então está vendo aqui como isso aqui também já impacta? Se você traz animais de muito longe, isso vai impactar no valor da arroba que você comprou. Às vezes R$300 por arroba você vai comprar e vai trazer num caminhão truque, que pode carregar aí até 35 bezerras levinhas dessa, talvez um pouco mais. Aí você vai, ao invés de 35, você compra só 15. Então você não vai ter bezerra para diluir o custo. Isso vai impactar no valor da sua arroba. Então já vamos começar com exercícios. Então, esse exemplo aqui. Eu vou combinar aqui um frete de um truque hoje de até 100 km. A pessoa vai te cobrar lá R$1.000. Então, R$1.000 de frete. R$1.000 de frete. Nessas bezerras aqui de 5 arrobas. Daria para você carregar, vou colocar aqui 35 bezerras de 5 arrobas. Olha como uma coisa básica interfere na conta. Então nós estamos falando aqui de R$1.000. Vamos fazer a continha aqui, R$1.000 dividido por 35 bezerras dá 28,57 por bezerra, 57 por animal, que é igual, divide por 5 arrobas, né, que é o que tem cada animal, dá 5,72, vamos arredondar aqui, 5,72 por arroba por animal. Então essa arroba de 300, ela já passou para 305,72. Isso tudo é custo. Se eu carrego com esses mesmos R$1.000 de frete 15 bezerras, ó, o que acontece? Então, ó, R$1.000 dividido por 15 bezerras,
15 bezerras. Então, nós temos aqui, ó, R$ 1.000 dividido por 15 bezerras, dá 66,66, dividido, isso aqui por animal. Aí divide 66,66 por 5 arrobas, por 5 arrobas, que é o peso de cada animal, deu R$ 13,34 por arroba. Então, essa arroba aqui já foi para R$ 313,34. Então, esse aqui é um exemplo, primeiro exemplo muito básico de diluição de custo fixo. Se você negociou o frete, para diluir o valor do frete, você tem que ter o máximo de animais, o máximo de arrobas carregado nesse frete. Então, nesse caso aqui, ao invés de um caminhão truque, você pede um caminhão toco para comprar as 15 bezerras, mas aí, ao invés de 15, tenta levar 18, que é a bezerrinha leve. Então, sempre fazer esse exercício de otimização. Eu estou usando o máximo desse dinheiro? Não estou, né? Porque aqui, ó, eu paguei R$ 305 e aqui eu paguei R$ 313. Então, quando você vai colocar isso aqui na escala, eu preciso comprar 50 animais, preciso comprar 100 animais. Se forem 100 animais, R$ 13 a mais já são R$ 1.300. Você já pagava ali um aluguel de pasto, já pagava uma mineralização. Então, tudo a gente vai fazer esse exercício de diluição de custo fixo, que é o maior desafio na propriedade pequena, diluir custo fixo. Então vamos lá, vou continuar o exercício aqui dessa bezerra de 5 arrobas. Agora vamos produzir essa bezerra. Essa bezerra, nós vamos chegar lá, num pasto bom, manejado, e aqui, ó, nós vamos fazer muito conteúdo. Pasto é essencial. Quem não maneja pasto muito bem, não vai ter lucro na pecuária, vai passar aperto, vai ter prejuízo, vai ter que comprar ração cara, vai ter que comprar silagem cara, vai perder peso, os animais perdendo peso e custando caro, vai ter que vender gado barato porque está passando fome. Então isso aqui nós vamos bater muito nessa tecla, a gente tem que aprender a calcular, vou fazer vídeo depois, como você calcula a quantidade de animais que você consegue sustentar nas águas, quantos animais que você consegue sustentar na seca. Tá vendo? Tudo isso está dentro desses 3 processos. Mas vamos lá. Vamos assumir que você tem um pasto bacana. Então vamos assumir aqui, ó, 1 UA por hectare, que é uma lotação bem pequena, com um pasto bem manejado, sem muitas divisões. E vou fazer esse exercício. Depois vamos comparar com pasto bem manejado, com cerca elétrica, mas vamos começar do começo. 1 UA por hectare são 450 quilos de peso vivo por hectare. Então nós estamos fazendo um exercício aqui de comprar 35 bezerras, que é um caminhãozinho truque, certo? Então vamos lá. Eu tenho 35 bezerras de 5 arrobas, que são 5 vezes 30, 150 quilos. Nós temos o A, significa unidade animal, que é uma unidade de peso vivo para a gente parametrizar, para a gente criar um parâmetro. É como se fosse quilo, como se fosse arroba, a gente coloca unidade animal, então ela significa 450 quilos de peso vivo. A gente multiplica 35 bezerras vezes 150 quilos cada uma, nós temos 5.250 quilos de peso vivo desses animais, certo? Que é igual, a gente divide isso por 450, então a gente tem 5.250 dividido por 450, a gente tem 11,66 unidades animais com as 35 bezerras. Então, 35 bezerras é igual a 11,66 unidade animal. Se a gente está assumindo 1 UA por hectare, então a gente precisa ter, né, para comportar essas 35 bezerras, a gente precisa de 11,66 hectares.
Então, 11,66 hectares. Lotaçãozinha bem baixa para a gente fazer um exercício aqui, certo? Então, a gente consegue criar 35 bezerras com 11,66 hectares. A questão agora é, vamos para a parte da produção. Uma bezerra dessa de 5 arrobas, que eu particularmente não compro, já tive experiências ruins, essa é a primeira reflexão. Bezerra muito leve, vai sentir demais na desmama, ela vai demorar de 60 a 90 dias para se adaptar. Se for um animal muito nelório, muito arisco, se seu manejo não for muito bom de ter ou você ou um colaborador em constante contato com esses animais para eles amansarem, para eles domesticarem, para eles ficarem mais dóceis, esses animais aqui vão demorar demais de romper, né? Vamos falar assim, de reagir. Então ela vai pegar o estresse da desmama, um animal que foi desmamado leve, antes da hora, e vai sofrer demais. Então você vai ficar, você vai fazer um protocolo sanitário nesses animais, você vai entrar aí com um bom vermífugo de ação prolongada, mais as vacinas, e vai colocar um proteinado 0,1%, para esse animal não sentir tanto, porque se colocar só um mineralzinho, animal que demanda, que está em crescimento, que está em estresse, ele vai sofrer demais. Então vamos colocar o custo aqui de 60 dias, ele perdendo peso com esse peso aqui. Então, gente, vamos concluir aqui o raciocínio. E esse vídeo é um vídeo de teste, vocês vão me falando aí se vocês gostam desse formato aqui de conteúdo. O meu objetivo é compartilhar com vocês a minha experiência, tudo que eu aprendi aí, tanto que deu certo quanto que deu errado, para evitar que vocês errem também, que vocês tenham o melhor resultado possível. Sem maquiagem, né, gente? A realidade, a minha realidade, e que eu acredito que será a realidade de muitos, para poder vocês errarem menos e terem melhores resultados. Então, como eu disse, né, vou considerar aqui o que aconteceu das vezes que eu comprei esses animais leves. Foi o seguinte: eles perderam peso durante em torno de 60 dias para depois começar a ganhar peso. Então, não acho interessante colocar mineral, porque isso pode ser bem pior. Se você colocar mineral, eles podem continuar perdendo peso por muito tempo e vai ficar muito difícil de você recuperar essa situação. Então essa aqui foi uma projeção que eu fiz com esse cenário, né, desses animais de 5 arrobas. Então vamos lá. Então esses animais entrando com proteinado 0,1%, certo? Durante 90 dias eu considerei um desempenho de 150 gramas. Por quê? Porque primeiro eles vão entrar perdendo peso para depois começar a ganhar peso. 300, 350 gramas. Então quando você divide, né, o período total de 90 dias, pela quantidade de peso que eles ganharam, eu considerei aqui, 13,5 quilos ganhando 150 gramas por dia. Por quê? Porque vamos supor que eles durante 45 dias perderam peso, depois estabilizou o peso, depois começou a ganhar peso. E quando você divide o total pelo número de dias, dá um GMD bem baixo, certo? E aí, para a gente chegar nas 12 arrobas, né, que é um peso que eu considero de abate interessante, porque mais do que isso ele vai consumir muita suplementação e começa a ficar caro essa arroba produzida. E então a gente pode fazer um conteúdo depois só sobre isso, quando que é viável, quais situações que eu considero, etc. Então, beleza, vamos considerar que esse animal vai ficar 10 meses com um desempenho de 650 gramas consumindo 0,3%. Você pode começar no 0,2, depois ir no 0,3%. Importante é conseguir esse desempenho, que não é fácil, tá, gente? Conseguir 650 gramas de desempenho em fêmeas num período tão grande é difícil. Você vai ter períodos aí que você vai ganhar mais, 800, 850 gramas nas águas, com capim bem verde, mas você vai ter período aí ganhando 500, 450 gramas, mesmo no 0,3. Se esse passo secar, minguar, é bem difícil. Então, isso aqui está bem realista. Então, você está vendo que esse animal vai ficar 13 meses dentro da sua propriedade. Então é um período muito grande. Por isso que eu considero essa compra de animais
muito leves, não é interessante. Por mais que você desembolse menos na compra desse animal, olha o desafio, né? Primeiro, o estresse, perda de peso, adaptação e o tempo. Será que a gente tem tempo para isso? Enfim, vamos construir o raciocínio. Então, ganhou 13 quilos em 3 meses. Agora eu preciso acelerar esses animais em 300 dias para eles chegarem, com mais 196 quilos, chegarem no 360 quilos de peso vivo, né? Para a gente abater com 12 arrobas essas novilhas. Então, quais são os custos que a gente considera, né? Primeiro, o pasto. Então, eu considerei aqui como custo base de pasto, isso depende de cada realidade, né? Mas eu considerei o aluguel da região, que é R$50 por cabeça aqui na minha região. Então, vê na sua região aí qual é o valor do aluguel de pasto. Ah, Caio, mas o pasto é meu. Beleza, então você vai considerar menos esse custo, você não vai precisar pagar para ninguém. Mas tem que ter também em mente que você receberia esse valor se você alugasse e arrendasse para outra pessoa. Então, apesar dele ir para o seu bolso, esse custo existe, tá? Então, isso daqui pode melhorar a sua conta lá no final se a área for sua. Mas é um custo que existe, você tem que manter esse pasto, às vezes vai fazer uma limpeza, uma folha larga, um herbicida, às vezes vai ter que reformar esse pasto, às vezes adubar, depende do seu manejo. A mão de obra, eu considerei aqui R$18 por cabeça mês, que é a minha realidade, né? Eu tenho lá mão de obra terceirizada, eu tenho um colaborador, aí eu divido a quantidade, né, do salário dele pela quantidade de cabeça, então dá R$18 por cabeça por mês de custo. Se essa mão de obra for sua, também diminui esse custo aqui. Eu mostro isso lá no final, mas esse custo existe, né? Então eu até fiz um exemplo. Por exemplo, se você pagar um salário mínimo para um colaborador, mais os encargos, vai dar em torno de R$1.800 a R$2.000, ele cuidar das 35 novilhas, que é essa realidade dessa projeção, vai dar R$51,43 por cabeça por mês de custo só de mão de obra. Então tá vendo como é difícil a gente diluir custo fixo na propriedade pequena? Então, se eu tivesse, por exemplo, esse mesmo colaborador aqui, ó, custando R$1.800, ele cuidasse de 100 cabeças, dá R$18. Se eu tivesse os mesmos R$1.800, ele cuidasse de 200 cabeças, daria R$9. Então, ó, R$9 por cabeça por mês, se cuidasse de 200 cabeças, e nesse caso aqui, cuidando de 35, dá 51. Então, esse é o grande desafio da escala da propriedade pequena, que é você diluir custo fixo. Então, tem que ser muito bom no planejamento, muito bom nas contas, muito bom na estratégia, muito bom na venda. Tudo isso a gente vai falar. Então, vamos lá, vamos seguir o raciocínio. Ó. Considerei a suplementação 0,1% peso vivo, né? Hoje aqui está em torno de R$110 o saco de 30 quilos de um proteinado, né, de consumo 0,1%, com aditivo, ureia, proteína verdadeira, um produto de qualidade. Não dá para a gente economizar nisso, né? Então dá R$3,66 o quilo. Ah, Caio, mas aqui eu consigo comprar num valor muito mais baixo. Realmente, na sua região, cada região tem uma realidade. Aqui a gente está longe do setor de produção de grãos, então é muito caro aqui a nossa suplementação, certo? E quando você também tem volume, que é outra coisa, né? Eu vou bater muito nessa tecla da escala. Por que o grande tem um custo de produção mais barato? Porque, por exemplo, ao invés de R$110 o saco aqui de 30 quilos, esse mesmo produto aqui, ele vai pagar em torno de R$85, R$88, R$90. Então, quando ele vai jogar esse custo aqui, volta para menos de R$3. Então, tudo isso vai diminuindo o custo fixo do grande produtor. Mas vamos falar aqui da nossa realidade, produtor pequeno, é para isso que a gente está falando. Mas é bom fazer um exercício para vocês entenderem o desafio. Então, ó, qual o peso médio das bezerras durante esses 90 dias? São 150 quilos, né, 5 arrobas que você comprou lá, mais 150 arrobas, mais 13,5, que é o valor que elas ganharam, né, 150 gramas vezes 90 dias, divide por 2. Você faz o peso médio, 156,75 quilos de peso médio nesse período de 90 dias. Agora vamos calcular o custo desses 90 dias, né, o custo da suplementação. Então, ó, 156 quilos vezes 0,1% desse peso vivo, vezes 3,66, que é o custo do quilo do proteinado. Deu 58 centavos por dia, bem baratinho, tá vendo?
58 centavos por dia vezes 90 dias, R$ 51,64. Custo desses 90 dias do pasto, no meu caso aqui, R$ 150 da mão de obra, no meu caso, R$ 54, que é R$ 18 por mês, eu considerei aqui a minha realidade, mas igual eu falei, se você não paga pasto, se você não paga mão de obra, isso aqui vai para o seu bolso, certo? Mas não quer dizer que esses custos não existem, quer dizer que você já é o próprio dono desse recurso. Então, em 90 dias, deu R$ 255,64 o custo total dessas novilhas no 0,1%, dessas bezerras, né? E aí a gente tem que entender que essas bezerras estão em estresse, né? E estão começando a ganhar peso aqui agora. Então imagina, tá ganhando 150 gramas. Imagina se eu tivesse um lote, a gente vai fazer depois um lote mais pesado, em que essas bezerras vão estar desempenhando 600, 700 gramas, comendo esse mesmo produto, custando a mesma coisa de suplementação, custando a mesma coisa de pasto, custando a mesma coisa de mão de obra. Olha como é que isso dá muito mais lucro. Nós estamos falando de 150 gramas para 600, são 4 vezes mais peso. Então você diluiu o custo. Nesse caso aqui, esse lote específico, você não dilui. Por quê? Porque é um gado que está sofrendo lá. Mas vamos fazer a realidade desse exemplo, depois a gente faz mais exemplos. Então o custo deu isso aqui. Agora a gente tem que jogar esse gado 360 quilos. Eles estão agora com 156 quilos, 75, que entrou aqui. Então vamos seguir aqui, ó. Então deu R$ 255,64. Agora a gente vai para a suplementação 0,3% do peso vivo, que a gente precisa colocar nesses animais mais 196 quilos, que eles estão com 163, certo? 150 mais 13,5, 163,5. Então a gente vai fazer agora o custo do proteico energético. Vou colocar aqui um saco hoje em torno de R$ 85, que ainda está um custo razoável para a minha região. Vai ter região mais barata? Vai, igual eu falei, isso vai impactar no valor. Mas vai ter região que vai estar isso aqui ou até mais caro, né? O cara só pode comprar 2, 3, 5 sacos, então não dispõe de capital para comprar uma quantidade maior e diluir custo fixo. Então, vou sempre bater nessa tecla. Vamos colocar aqui um custo razoável para a minha região. Então, beleza. Agora eu preciso saber quanto que eu vou gastar de suplemento nesses 10 meses, né? Então, vamos lá. Ó, qual o peso médio dos animais? Eles entraram com 163,5 e ganharam 196 quilos. Então, eu somo 163 mais os 163 que já tinha com 196 que eles vão ganhar nesses 10 meses. Eu considerei aqui, gente, um desempenho de 650 gramas, tá? Não tá aqui, mas são 650 gramas. Então, ó, 300 dias vezes 650 gramas, que é igual, ó, vamos fazer na calculadora aqui, 300 dias vezes 650 gramas, 195 quilos. 195 quilos. Então é isso aqui. Deu uns quebradinhos aqui, mas vamos seguir o raciocínio. Da onde saiu foi daqui, ó, 650 gramas. Então, para calcular o peso médio, para eu saber quanto que eles vão consumir, porque eles vão ganhando peso, vão consumindo mais. Você vai sentindo ali no coxo, servindo também todo dia. Outra coisa, não pode servir à vontade. Ah, vou servir aqui à vontade, é para 2 dias e não vou servir no outro dia. Esse tipo de produto tem que ser servido diário e medido, tá? Você vai aumentando conforme o gado vai comendo, mas não pode deixar lá, porque eles não absorvem todos os nutrientes, eles vão defecar aquilo lá e não vai ter o desempenho que você precisa. E você precisa de uma área de coxo também. Se você servir isso daqui e tiver um coxinho lá só de 2 metros, não vai dar certo. Por quê? Porque animais pequenos não vão chegar no coxo. Os grandes vão chegar primeiro, vão bater nos outros e eles vão comer muito, não vai ter o desempenho para compensar os outros que estão comendo sem, e aí o fumo é grande. Então, muita atenção na área de coxo. A gente vai falar depois especificamente sobre isso. Então, ó, R$ 85,00 o saco, R$ 2,83 o quilo. O peso médio, nesse intervalo, 261 quilos, né? Some isso aqui, dividir por 2, 261 quilos. Vezes 0,3% do peso vivo, vezes 300 dias, vezes 2,83, que é o quilo. Deu R$ 666,00 em 10 meses.
certo? Por cada cabeça dessa. Olha o custo dessa suplementação. Então nós estamos falando de R$ 66,00 por mês essa nova suplementação, certo? Só de suplementação. E agora, ó, custo do pasto em 10 meses, no meu caso, R$ 500,00, porque é 50 por mês. Da mão de obra, R$ 180,00, que é R$ 18,00 por mês. Isso tudo por cabeça. Então, olha o total que deu aqui, ó, R$ 1.346,42, o custo desses 10 meses, ó, dos 10 meses, todos os custos dos 10 meses. E aqui dos 90 dias, né, dos 3 meses. Então aqui, ó, 255, 1.346. Aí vamos seguir aqui, ó, os custos totais nos 13 meses. Você fez a compra do R$ 1.500 mais frete, mais a comissão, em torno de 1.530 por cabeça. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um protocolo sanitário simples. Uma ivermectina 3,5%, hoje em torno aí de R$ 300,00 o litro, né? Litro não, a embalagem com 500 ml dá 1 ml por 50 quilos, normalmente a dose é essa, dá 60 centavos por ml. Então em torno de 1,80 a dose desse animal de 5 arrobas, que ele tem 150 quilos, vai consumir 3 ml. Aí você aplica lá um modificador, hoje tem em torno de R$ 90,00. Vacina é essencial, tá, gente? Ó, a vacina, R$ 30,00, aquela Polistar, que vem clostridiose, manqueira e mais um monte de coisa. Então vem 20 doses nela, então em torno de 1,50 doses. Às vezes você vai perder um animal por conta de uma vacina dessa que custa 1,50. Então nunca, jamais deixe de vacinar. Raiva, ó, 60 centavos a dose, R$15,00, vem 25 doses, então em torno de 60 centavos. Então essas duas vacinas, não deixe de fazer. Se possível, faça e depois ainda faça um reforço dessa vacina, para você não ter perda por morte, porque vai piorar muito a sua conta. Você pode ver que o custo é bem tranquilo, né? E eu coloquei até aqui para você deixar no seu estoque sempre um Hercepton, que é um antitóxico, pra você não perder nenhum animal. Às vezes come uma erva, come alguma coisa que não deve, e isso que salva muito o animal. Uma terramicina, né, com antibiótico, anti-inflamatório aí, porque às vezes o animal machuca, corre no pasto, machuca alguma coisa, dá uma bicheira, mata a bicheira. Então são custos também que aparecem, mas não vou colocar como custo fixo não, porque nem sempre a gente tem esse custo. Vamos seguir aqui. Eu só quis mostrar da onde que veio esses R$10 aqui, para vocês terem ideia. Então os custos dos primeiros 90 dias, né, que a gente falou aqui do outro lado, ó, R$255, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó, que a gente discriminou tudo aqui. Depois os custos dos outros 10 meses, somando tudo, né, pasto, suplementação, mão de obra. Então o total das despesas, somando a compra dos animais, protocolo, 90 dias e os outros 10 meses, dá 13 meses, deu isso, ó. Total de despesa, R$ 3.142. Aí eu vou vender esses animais com 12 arrobas a 290, projetei um arroba de 290, deu uma receita de R$ 3.480. Lucro líquido, R$ 337,94. Dá para ser muito melhor? Dá para ser muito melhor, mas dá para ser pior também. A gente está fazendo um exercício aqui. Quais são as variáveis que impactam? Por exemplo, se a mão de obra for própria, então eu vou adicionar aqui, ó, vai aumentar em R$ 54,00 dos 3 meses, depois 180 dos 10 meses. Então melhora a conta de 337, ela já vai para 571,94 por novilha, certo? Ah, se a arroba subir, né, para R$300 ao invés de 290, esse número por novilha já vai para 691,94. Ah, se eu não pago aluguel de pasto, então, ó, ó como é que melhora. Se eu não pago aluguel de pasto, vai ser R$150 dos primeiros 90 dias e mais R$500, são R$650, ó, R$650 que melhora nessa conta aqui. Então, ó, de 690, né,
quase R$700, ela vai para R$1.200 de lucro por animal. Mas eu vou colocar a realidade, porque igual eu falei, mesmo que você não pague esse pasto, ele vem de algum lugar e você poderia estar arrendando para outra pessoa. Então, se vai para o seu bolso, ótimo, mas existe esse custo e não é de graça. Então, ó, melhor cenário das 35 bezerras, você vai lucrar aí, considerando aluguel de pasto na minha região, em torno de R$ 24.218 de lucro. Aqui é lucro mesmo, tá? E um cenário mais pessimista, que é aquele, né, arroba 290, pagando pasto, pagando mão de obra, com esses desempenhos, em torno de 11.827,90 no lote de 35 bezerras. Então, tudo isso é para a gente criar reflexões, considerando 1 UA por hectare, premissas, 1 UA por hectare, na compra, bezerras de 5 arrobas, ou seja, muito leve. Eu não gosto, por isso que eu mostrei aqui, que elas vão gerar custo e perdendo peso, elas não vão ganhar peso inicialmente. Então é bem complexo em relação a isso. Mão de obra, né? Como vocês viram aqui, é própria, mão de obra própria. Eu consigo tomar conta, Caio. Então, já vai facilitar muito a sua vida. Mão de obra própria. Outra coisa, aluguel de pasto. Igual vocês viram que na minha região é caro. No seu aí, você está no norte, você está no sudeste, em algum lugar que a terra está mais barata, você vai ter um aluguel de pasto que vai impactar, né, no seu custo. Se tiver um pasto mais barato, você aumenta seu lucro. Então, tudo isso são variáveis. Depois eu vou fazer uma projeção aqui, comprando novilhotas de 8 arrobas a 9 arrobas. Então, são animais que já desmamaram, certo? Que já passaram o estresse de desmama, que vai pegar embalado. Se você compra esses animais aqui no início das águas, vocês vão ver como melhora as contas. Só que é um animal que você desembolsa mais dinheiro para comprar esses animais e cabe menos animais, né? Porque a gente tem que pensar na lotação do pasto. Mas a gente vai fazer os exercícios aí, vou mostrar conforme a minha experiência. Então gostaria que vocês falassem se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, dessa forma, explicando passo a passo como que vocês acham que eu posso contribuir, se é um conteúdo mais específico, mostrando melhor algumas coisas, ou passo a passo, igual desse jeito aqui, mostrando um lote, o que pode acontecer indo esse lote aqui, ó, de 5 arrobas até 12 arrobas, ou se vocês querem que eu fale de cada, fala um vídeo sobre compra, um vídeo sobre venda, um vídeo sobre engorda, um vídeo sobre proteinado, um vídeo sobre manejo de pastos, e aí eu vou fazendo aqui e melhorando, tá? Então vai comentando, compartilhando, siga a gente aí para o canal aumentar, e eu estudo muito, vou buscar ajuda, pode ter certeza que vocês vão encontrar um conteúdo aqui muito diferente, porque o meu objetivo é que todo mundo ganhe dinheiro e se beneficie da atividade, né? A pecuária, a gente é muito maltratado no sentido de não ter um devido valor. A carne, eu acredito que é barata, né? Quando você vai comparar com frango, com porco, com peixe, a gente está falando de um animal que vai ficar 3, 4 anos para ser produzido, e ele demanda terra é cara, e terra tem que ser grande, e o animal come muito, a conversão dele não é das melhores. Então, a gente precisa entender o máximo possível para ter uma vida digna vivendo da pecuária, e é para isso que eu estou aqui, para contribuir com essa pecuária do Brasil. Vamos embora.